A bandeja tremia de leve nas mãos de Marina Duarte enquanto ela atravessava o corredor de vidro do 30º andar, e ela apertou os dedos em volta da porcelana quente, tentando parecer mais firme do que se sentia por dentro. Fazia apenas 2 semanas que ela tinha começado como estagiária no Grupo Vasconcelos, e naquele pouco tempo já tinha aprendido uma regra que ninguém dizia em voz alta, mas que todos obedeciam como se fosse lei. Poderia tirar de Rafael tudo aquilo que ele tinha construído com as próprias mãos. Henrique tinha tirado Rafael da miséria aos 19 anos, tinha visto nele algo que ninguém mais tinha visto. E agora, morto velho, um fantasma sem rosto ameaçava desfazer aquela história inteira. Rafael tinha desligado o telefone com a mão fria e entrado na reunião com o medo apertado no peito como um punho fechado, esperando o pedido que ele achava que viria escondido atrás daquela gentileza toda. Mas o pedido não veio naquela conversa, nem na seguinte, 2 dias depois, quando ela apareceu de novo com 2 cafés e sentou-se ao lado dele sem cobrar nada. Veio primeiro o cuidado, paciente e verdadeiro, e só muito depois a verdade. Quando Bruno finalmente falou, foi num café escondido a alguns quarteirões do prédio, um boteco simples, onde ninguém da empresa jamais entraria, e a voz dele tremia como a de quem está prestes a saltar de uma altura sem saber se há água embaixo ou pedra. Ele contou que sabia, sim, onde estava o testamento original de Henrique Vasconcelos, que o próprio Otávio o tinha mandado retirar do cofre do salão e guardar num cofre pessoal, escondido, e que na cláusula final do documento estava escrito, com todas as letras e sem margem para dúvida, o nome verdadeiro da mãe de Marina, Helena Vasconcelos, reconhecida como filha legítima do fundador. E por consequência direta disso, Marina reconhecida como neta e única herdeira de sangue. Eu li com meus próprios olhos, disse Bruno, a mão tremendo em volta da xícara. Ele me mandou guardar, achando que eu não ia ter coragem nem de abrir. Mas Bruno também contou, na mesma respiração, o preço terrível daquilo. Se ele entregasse o documento, ou até se apenas contasse onde ele estava, Otávio o destruiria. Não só profissionalmente, mandando-o embora sem carta de recomendação, mas de todas as formas que um homem poderoso e vingativo é capaz de destruir alguém pequeno e sozinho. Ele perderia o emprego, a reputação, e talvez respondesse até por acusações forjadas de roubo interno que Otávio já tinha, segundo o próprio Bruno, deixado convenientemente preparadas justamente para uma situação como aquela. Ele pensa em tudo, disse Bruno com um riso amargo e sem alegria. Ele já tem o meu enterro pronto na gaveta, esperando eu dar um passo em falso. Marina olhou para o rapaz do outro lado da mesa suja de boteco e sentiu pela primeira vez o peso real da escolha que estava colocando nas mãos dele. Não era ela quem ia pagar a conta mais alta daquela verdade toda. Era Bruno. E foi ali, naquele exato instante, que ela entendeu de verdade que a herança nunca é de graça, que o testamento não ia simplesmente cair no colo dela como um presente caído do céu. Alguém teria que sangrar para que a justiça acontecesse, e o sangue não seria o dela. Ela poderia ter mentido, poderia ter minimizado o risco para conseguir o que precisava, como Otávio faria sem pestanejar. Mas ela não conseguiu. Não vou te enganar, ela disse a Bruno, olhando bem nos olhos dele. Isso pode dar muito errado para você. Eu não posso prometer que vai dar certo. Só posso prometer que, se der errado, eu não vou te abandonar como todo mundo já abandonou. Ela ofereceu ao rapaz cada coisa que estava ao alcance dela, que naquele momento ainda era quase nada, só promessas. Prometeu que, se herdasse mesmo, usaria cada centavo e cada advogado que caísse nas suas mãos para defendê-lo com unhas e dentes. Mas foi honesta ao repetir que não podia garantir o resultado, porque Otávio era mais forte, tinha mais dinheiro e jogava sujo sem nenhum limite de consciência. Bruno ficou muito tempo em silêncio, olhando para o café que esfriava, e nesse silêncio pareceu caber a vida inteira dele,
todos os anos de cabeça baixa, todas as vezes que engoliu a raiva para não perder o emprego. Então ele ergueu os olhos e havia neles algo novo, uma decisão. Eu estou cansado de me sentir menos que uma pessoa, ele disse baixinho. Prefiro arriscar tudo de pé do que continuar vivo de joelhos. Naquela mesma noite, com as mãos suando, Bruno copiou o documento inteiro antes que Otávio conseguisse movê-lo de lugar. Mas a verdade não chegaria às mãos de Marina de forma limpa nem fácil, porque Otávio tinha o instinto afiado dos predadores que sobreviveram a vida inteira farejando o perigo antes dele chegar. Ele percebeu nos dias seguintes um movimento estranho no comportamento de Bruno. Notou o assistente nervoso demais, atento demais, olhando por cima do ombro, sumindo em horários incomuns. E decidiu, com a frieza de quem não deixa nada ao acaso, Rafael levantou a xícara sem olhar para Marina. Levou o café aos lábios, distraído, a cabeça ainda presa naquela ligação, e então parou. Foi só meio segundo, um instante quase invisível, mas Marina viu. Ele parou com a xícara no ar, o rosto de repente imóvel, e cheirou de novo, bem devagar, como quem tenta lembrar de uma coisa enterrada muito fundo. Havia canela naquele café, uma pitada só, quase imperceptível, misturada ao pó ainda antes de coar, antecipar sua última cartada, antes que qualquer prova formal pudesse chegar às mãos de um juiz. Por meio de um segurança leal e bem pago, Otávio descobriu que Bruno tinha acessado o cofre pessoal fora do horário. E num acesso de fúria que rompeu por completo a máscara doce que ele usava em público, confrontou o rapaz num estacionamento subterrâneo e vazio. À noite, foi uma cena curta e brutal. Otávio não gritou muito, porque homens realmente perigosos não precisam gritar. Ele encostou Bruno contra um carro, aproximou o rosto do rapaz e falou baixo, muito baixo, coisas sobre a mãe doente de Bruno, sobre o irmão mais novo que dependia do salário dele, sobre como seria fácil, muito fácil, fazer tudo aquilo desabar num só telefonema. Arrancou de Bruno, com aquele terror gelado, o pouco de coragem que ainda restava e conseguiu recuperar a cópia física antes que ela chegasse às mãos de Marina. Por um momento terrível, longo como uma noite inteira, pareceu que tudo estava perdido de novo, que Otávio tinha vencido mais uma vez sem sequer suar a camisa. O que Otávio não sabia, porém, o que a arrogância dele o impediu de imaginar, é que Marina e Dr. Ferraz já tinham previsto, desde o começo, que a prova física poderia ser destruída, e que a verdadeira força daquela verdade não estava, no fim das contas, no papel em si, mas na disposição de um homem quebrado de dizer, lá em voz alta, na frente de quem importava, sem recuar. Enquanto Otávio comemorava sozinho a recuperação do documento, achando o jogo ganho, Marina reuniu, com a ajuda paciente do velho advogado, todos os fragmentos que ainda sobravam espalhados. A certidão antiga da mãe, a carta manuscrita com a caligrafia trêmula de Helena, a foto da moça de olhos iguais aos dela, encontrada na caixa empoeirada, o depoimento de duas antigas funcionárias que ainda se lembravam de Helena menina correndo pelos corredores da empresa. E, sobretudo, o testemunho do próprio Bruno, que, apesar do terror do estacionamento, aceitou, tremendo, colocar a cara à tapa. Cada peça, sozinha, era frágil, fácil de derrubar, com um bom advogado e um laudo pago. Mas todas juntas, encaixadas com o cuidado de quem monta um quebra-cabeça, diante de um conselho inteiro de gente cética, formavam algo difícil, muito difícil, de simplesmente negar. Rafael, que a essa altura já tinha juntado sozinho sua própria peça, a frase fora do lugar, procurou Marina numa noite e ofereceu, sem que ela pedisse, aquilo que faltava. Ele contou a ela, palavra por palavra, o que Otávio tinha deixado escapar no gabinete sobre o testamento estar seguro. Eu não sei se você ainda confia em mim, disse Rafael, e provavelmente não devia mesmo, mas eu ouvi o que ouvi, e vou repetir isso na frente de quem for preciso. Foi então, sentindo o cerco se fechar, que Otávio jogou sua carta mais desesperada.
E aqui a história ficou verdadeiramente perigosa para todos. Percebendo que Marina estava a poucos dias de apresentar tudo à justiça, ele fez uma manobra rápida e sem escrúpulos. Valendo-se do cargo que ainda ocupava no conselho e de vários aliados que lhe deviam favores antigos, convocou uma reunião extraordinária e urgente da diretoria, com uma única pauta na mesa: votar ali mesmo, dentro da própria empresa, antes que qualquer juiz confirmasse coisa nenhuma, a destituição imediata de Marina de qualquer pretensão sobre o grupo, sob a alegação de fraude comprovada e de grave risco à estabilidade institucional da companhia. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que, se conseguisse essa votação a seu favor, antes da confirmação judicial, criaria um fato consumado quase impossível de desfazer depois, uma decisão formal e documentada do próprio conselho da empresa, desqualificando a suposta herdeira, um carimbo de mentira que pesaria contra Marina em qualquer tribunal futuro. A armadilha estava montada com precisão de relojoeiro. O nome escondido no testamento tinha finalmente vindo à tona, sim, exatamente do jeito que a mãe de Marina tinha ensinado a ela quando era menina, dizendo sempre a mesma frase estranha que a filha nunca chegou a entender. O café do seu avô se faz assim, filha, bem devagar, com um sopro de canela, do jeito que ele sempre gostou. Mas Otávio ainda tinha poder de sobra para enterrá-lo debaixo de um voto. E a reunião que decidiria o destino de tudo estava marcada para a manhã seguinte, com as cartas mais pesadas ainda todas na mão do homem errado e o tempo correndo contra a única pessoa que tinha a verdade do seu lado, mas nenhuma força para provar antes do amanhecer. A manhã da reunião extraordinária amanheceu cinzenta e pesada sobre a cidade, com aquelas nuvens baixas de São Paulo que parecem prensar os prédios contra o chão, e Marina cruzou pela última vez o corredor de vidro do 30º andar, sentindo cada passo como se estivesse caminhando para dentro de uma tempestade que ela mesma tinha decidido enfrentar de peito aberto. Não era mais a estagiária de cabeça baixa daquela primeira manhã, com a bandeja tremendo nas mãos. Mas também não era, ainda, ninguém que a lei do país reconhecesse como herdeira de coisa alguma. Ela era, naquele momento exato, apenas uma mulher com uma pasta de papéis frágeis debaixo do braço e um jovem assustado caminhando ao lado, entrando numa sala cheia de homens e mulheres poderosos que tinham em mãos o poder de apagá-la com um simples levantar de mãos. Dr. Ferraz caminhava ao lado dela em silêncio, o passo firme apesar da idade, e um pouco atrás vinha Bruno, pálido como cera, mas de pé, o que já era em si uma pequena e enorme vitória. Coragem, disse o velho advogado baixinho, só para os dois ouvirem, antes de empurrar a porta pesada da sala. A verdade é lenta, mas ela cansa menos que a mentira. Marina respirou fundo, sentiu o cheiro de café que vinha da copa ao lado, aquele cheiro que tinha começado tudo, e entrou. Otávio a esperava no lugar principal da mesa, na cabeceira que um dia tinha sido do velho Henrique, e dessa vez ele nem se deu ao trabalho de fingir um sorriso. A máscara doce de tio querido tinha caído por completo, e no rosto dele havia agora apenas a expressão fria e concentrada de quem sente o cheiro da vitória no ar e não pretende de jeito nenhum deixá-la escapar entre os dedos. Ele abriu a reunião com a voz firme e ensaiada, apresentando Marina ao conselho não mais como sobrinha, mas como uma impostora que teria se infiltrado na empresa disfarçada de estagiária para forjar, com calma e cálculo, uma herança que não lhe pertencia, e pediu, com gravidade teatral, que o conselho votasse ali mesmo pela desqualificação imediata dela, protegendo, segundo as palavras cuidadosamente escolhidas que ele deixava cair uma a uma, a memória sagrada de Henrique e a estabilidade financeira do grupo inteiro. Vários diretores, pressionados pela urgência e mal informados sobre os detalhes, começaram a acenar com a cabeça, convencidos pela segurança absoluta com que Otávio falava. Dona Cláudia, a diretora mais velha, franzia a testa, incomodada, mas sem elementos para contestar.
Marina sentiu o salão inclinar-se contra ela como um navio pegando água por um lado só. Ela pediu a palavra, e a voz dela tremeu na primeira frase, exatamente como tinha tremido a bandeja no primeiro dia daquele estágio. Mas ela respirou fundo, lembrou da carta da mãe, lembrou de Bruno arriscando tudo por ela, lembrou do avô que a procurou até morrer sem coragem de bater na porta, e a voz foi ficando firme, palavra após palavra. Ela colocou sobre a longa mesa, uma a uma, com as mãos agora estranhamente calmas, as peças que tinha reunido. A certidão antiga, a carta manuscrita, a foto da moça de olhos iguais aos dela. E pediu, virando-se para o rapaz ao lado, que Bruno contasse ao conselho, com as próprias palavras, o que tinha visto guardado no cofre pessoal de Otávio. Bruno começou a falar, a voz baixa e trêmula no início, e por alguns minutos pareceu que a maré ia enfim virar a favor da verdade. Ele descreveu o cofre, a cor da pasta, o brasão no alto do documento, mas Otávio estava preparado para aquilo, porque homens como ele preparam-se sempre para o pior. Com um gesto seco da mão, ele interrompeu o rapaz e apresentou aos diretores um laudo produzido às pressas na véspera por um perito grafotécnico de sua inteira confiança. Por um momento, algo passou pelo rosto de Rafael que não combinava com o resto da manhã, uma sombra de reconhecimento, quase de saudade, como se aquele cheiro tivesse aberto de repente uma porta que ele mantinha trancada havia anos. Ele lembrou, sem querer, de manhãs antigas no gabinete do velho Henrique, do cheiro que enchia a sala quando o fundador preparava ele mesmo o próprio café, recusando-o das máquinas, insistindo naquele toque de canela que dizia ser herança da mãe dele. Um parecer técnico, questionando a autenticidade da assinatura na certidão antiga de Helena, apontando supostas inconsistências no traço, na tinta, no tempo, e exigiu, com a autoridade de quem domina o jargão, que aquela prova principal fosse imediatamente desconsiderada por falta de validação oficial reconhecida em cartório. O conselho, na dúvida técnica, sem entender direito de perícia, mas com medo de errar, aceitou o argumento. E na primeira votação daquela manhã cinzenta, apertada, decidida por uma diferença de apenas 2 votos, Marina perdeu. Perdeu. Foi o fundo do poço. Marina sentiu o salão inteiro rodar devagar ao redor dela, sentiu a antiga certeza podre de que ela nunca era suficiente para nada voltar com força total, subindo pela garganta como bile. Por um segundo terrível e longo, ela quase se levantou da cadeira para simplesmente ir embora, para honrar de novo o velho instinto de fuga que a mãe tinha deixado de herança no sangue dela, para desaparecer daquela sala e daquele sobrenome para sempre. Otávio, do outro lado da mesa, já esboçava um sorriso fino de triunfo, já se recostava na cadeira do velho Henrique como se ela fosse dele de direito. Mas foi justamente naquele momento de derrota completa, com o rosto ardendo de vergonha diante de todos aqueles olhos, que Marina fez a escolha mais importante de toda a sua vida, a escolha de não fugir. Ela cravou as unhas na palma da própria mão, respirou e, em vez de procurar a porta de saída, ergueu os olhos e procurou Rafael, que até ali tinha permanecido calado num canto da sala, o rosto fechado, dividido por dentro entre a pressão dos colegas de conselho e aquilo que a consciência dele já sabia. Havia semanas, ser a mais pura verdade. E aqui, a peça fora do lugar, a frase escapada de Otávio, semanas antes, finalmente encontrou o seu encaixe exato no quebra-cabeça. Rafael se levantou devagar da cadeira, e todos os olhos da sala se voltaram para ele de imediato, porque a palavra dele, como diretor executivo do grupo, ainda pesava mais que a de qualquer outra pessoa naquela mesa. Ele olhou primeiro para Marina, depois para Otávio e disse, com aquela mesma voz baixa e controlada que um dia tinha usado para humilhar uma estagiária por causa de um café, mas usada agora para uma coisa radicalmente diferente. Otávio, disse ele, há algumas semanas, no seu gabinete, numa conversa entre nós dois, você me disse que o testamento original estava seguro. Você usou exatamente essa palavra, seguro. Eu lembro bem. O ar da sala
pareceu ficar mais denso. Rafael continuou sem pressa, deixando cada palavra cair no seu tempo. Mas aqui, em público, na frente deste conselho, você jura, e jurou de novo hoje de manhã, que esse documento se perdeu num incêndio há anos. As duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo, Otávio. Ou o testamento se perdeu nas chamas, e então você não pode tê-lo chamado de seguro. Ou ele está seguro, guardado por você, e então nunca houve incêndio nenhum. Qual das duas mentiras você quer que este conselho acredite hoje? Mas a sombra se fechou tão rápido quanto veio, e no lugar dela apareceu outra coisa, mais dura e mais fria. Rafael pousou a xícara com um estalo seco contra o mármore da mesa, e o barulho fez os 7 diretores levantarem os olhos ao mesmo tempo, como um bando de pássaros assustados. Ele olhou para Marina como se ela fosse a origem de um problema muito maior do que um café. O silêncio que caiu sobre a sala foi o silêncio exato de um castelo de cartas no instante antes de começar a tombar. Otávio empalideceu de forma visível e, pela primeira vez em toda aquela história de meses, gaguejou. Você entendeu mal, Rafael. Ele tentou. Eu nunca disse isso. Você está confundindo as coisas. Mas Rafael não recuou nem um passo e foi puxando o fio devagar, com a paciência de quem sabe que já ganhou, lembrando a data exata da conversa, lembrando a hora, lembrando o que estava sobre a mesa naquele dia, expondo diante de todos a incoerência que Otávio tinha deixado escapar por puro excesso de confiança. Dona Cláudia começou a olhar para Otávio de um jeito novo, um jeito duro, e um a um os diretores foram se remexendo nas cadeiras, desconfortáveis. E enquanto Otávio se enredava cada vez mais nas próprias mentiras, tentando desesperadamente explicar o inexplicável, foi Bruno, o rapaz que ele humilhou por 3 anos, achando que gente pequena nunca morde, quem deu o golpe final. Bruno se levantou, e apesar de o corpo inteiro tremer, a voz saiu mais firme do que ele mesmo esperava. Doutor Otávio, disse ele, o senhor recuperou a cópia física no estacionamento. É verdade. O senhor achou que tinha resolvido tudo naquela noite. Mas antes de eu tirar aquela cópia do cofre, na noite anterior, eu li o documento inteiro em voz alta, sozinho, e gravei a minha própria voz, lendo cada palavra dele. O número de registro do cartório, a data, o nome completo de Helena Vasconcelos, reconhecida como filha legítima, e o nome de Marina como neta. A cópia de papel o senhor destruiu, mas a verdade já não morava mais só no papel, doutor. Otávio explodiu. A máscara caiu por inteiro, de uma vez, e num acesso de fúria que ninguém naquela sala jamais tinha visto nele, ele acusou todos ali de traição, bateu a mão na mesa e gritou que tinha dado a vida inteira por aquela empresa, enquanto o velho Henrique só tinha olhos para uma filha ingrata que fugiu de casa e para um menino de rua que ele recolheu por caridade, referindo-se a Rafael com um desprezo que finalmente revelava a ferida verdadeira, antiga e purulenta, que sempre o tinha movido por baixo de tudo. Eu fiquei, ele gritou, a voz rouca. Eu fiquei quando ela fugiu, eu aguentei os humores dele por 30 anos, e no fim ele deixa tudo para uma neta que ele nem conheceu, e para você, um estranho sem sangue nenhum. E foi nesse desabafo cego de raiva, diante do conselho inteiro que ele passou a vida tentando impressionar, que Otávio se condenou com as próprias palavras, admitindo, no calor da fúria, que sempre soube exatamente quem Marina era e que tinha escondido o testamento de propósito, porque a fortuna, na cabeça dele, era dele por direito de esforço, não de sangue. Não foi um juiz que derrubou Otávio Vasconcelos naquela manhã cinzenta. Foi o próprio orgulho dele, exposto e nu na frente de todas as pessoas que ele tinha passado a vida inteira tentando em vão impressionar. Dona Cláudia foi a primeira a pedir uma nova votação, a voz dura de indignação. E numa segunda votação, agora com a verdade escancarada sobre a mesa e o eco da confissão de Otávio ainda pairando no ar da sala,
o conselho reverteu por larga maioria a decisão anterior. Marina Duarte foi reconhecida, ainda que de forma provisória, até a confirmação definitiva da Justiça, como herdeira legítima de Henrique Vasconcelos. Otávio foi afastado de todos os cargos naquele mesmo dia, escoltado para fora do prédio sem uma única mão estendida, e responderia depois, nos tribunais, por ocultação de documento e tentativa de fraude, arcando, enfim, com as consequências reais de tudo o que tinha armado no escuro. Bruno, longe de ser destruído como tanto temia, recebeu de Marina a promessa cumprida de proteção. E mais do que isso, um lugar de verdade dentro da nova administração, o primeiro lugar em muitos anos onde alguém finalmente o tratou como gente. Quem foi que fez este café? Ele perguntou, e a voz dele não subiu nem um pouco, o que de algum modo era pior do que se ele tivesse gritado. Marina engoliu em seco e disse, baixinho, que tinha sido ela. Ninguém pediu inovação. Ele continuou, ainda naquele tom baixo e cortante, como o fio de uma faca passado devagar. Aqui as pessoas fazem exatamente o que se espera delas, nem mais nem menos. Você acha que chega num lugar destes e muda as coisas do seu jeito, coloca tempero em café, mas a história não terminou dentro daquela sala de reunião, porque havia ainda uma conta antiga e delicada por acertar entre Marina e Rafael, e essa conta não podia ser paga com um voto de conselho. 2 dias depois, já mais calmo o furacão, Rafael pediu para falar com ela na mesma copa vazia, onde a verdade tinha sido servida entre eles pela primeira vez. Ela foi desconfiada, os braços cruzados, ainda ferida pela lembrança daquela hesitação dele na reunião difícil, semanas antes, quando ele baixou os olhos em vez de defendê-la. Não achou que ele tinha algo a dizer que apagasse aquilo. Rafael não tentou se explicar com discursos bonitos nem com promessas grandes. Em vez disso, em silêncio diante dela, ele pegou o pó de café na prateleira, mediu com um cuidado desajeitado de quem não tem prática e acrescentou por fim uma pitada de canela, tentando fazer, com as próprias mãos, o mesmo café que a tinha condenado no primeiro dia. Coou devagar, serviu numa xícara e provou primeiro. Ficou horrível, ele admitiu, franzindo a cara para a xícara, e um sorriso involuntário, o primeiro em muito tempo, escapou dos lábios de Marina antes que ela pudesse impedir. Eu te humilhei no dia mais frágil da sua vida, disse Rafael então, e não estava nada fácil para ele dizer aquilo. Cada palavra saía como pedra arrancada do fundo. Eu descontei em você um medo que era só meu. E depois, quando a coisa apertou de verdade naquela reunião, eu hesitei bem na hora em que eu devia ter ficado do seu lado sem pensar 2 vezes. Você tem todo o direito do mundo de nunca mais confiar em mim, Marina. E eu vou entender se for assim. Marina o encarou por um longo momento, e a mulher que um dia teria fugido daquela conversa, que teria dado meia volta e sumido, decidiu dessa vez responder de frente, olho no olho. Eu não sei se consigo confiar em você tão cedo, ela disse, a voz firme, mas sem raiva. Confiança, para mim, sempre foi a coisa mais difícil do mundo inteiro, justamente porque, na minha vida, ninguém nunca ficou até o fim. Todo mundo sempre foi embora, ou me mandou embora. Ela fez uma pausa, olhou para a xícara de café horrível na mão dele e continuou. Mas eu vi, sim, o momento em que você se levantou naquela sala, arriscando o seu próprio cargo, a sua própria posição, para dizer uma verdade que era mais fácil calar. E isso, Rafael, vale muito mais para mim do que qualquer pedido de desculpas bonito que você pudesse ensaiar. Você me humilhou com palavras, mas você me defendeu com risco. Eu prefiro lembrar da segunda coisa. Não foi uma reconciliação de conto de fadas, com juras eternas ditas num só fôlego debaixo de fogos de artifício, e talvez tenha sido exatamente por isso que pareceu aos dois verdadeira de verdade. Foi um começo desajeitado, feito de um café ruim demais, de 2 confissões difíceis arrancadas a custo, e de uma decisão silenciosa de tentar, um dia de cada vez,
reconstruir uma confiança que nenhum dos dois jamais tinha recebido de graça na vida. Rafael prometeu, sem drama, que ia esperar o tempo que fosse preciso, sem pressa, sem cobrança. E Marina, que a vida inteira tinha aprendido a ir embora antes de ser deixada, prometeu a si mesma, pela primeira vez, que dessa vez ficaria para ver no que aquilo dava. Brinca de ser especial, Marina sentiu o sangue subir ao rosto e por um instante quis explicar que não tinha inventado nada, que só tinha feito do único jeito que sabia fazer, mas as palavras entalaram na garganta diante daqueles 7 pares de olhos que agora a mediam de cima a baixo. Semanas depois, já com a herança confirmada em definitivo pela justiça, Marina fez a única coisa que realmente dava algum sentido a tudo aquilo. Ela não vendeu o grupo para o primeiro comprador, como muitos esperavam. Não se vingou de ninguém, além do que a própria lei já tinha se encarregado de fazer com Otávio. E não transformou a fortuna herdada num troféu para exibir. Ela mandou reabrir o antigo escritório particular de Henrique no alto do prédio, que estava fechado e coberto de poeira desde a morte do velho. E ali, entre as fotos antigas do avô que ela nunca chegou a conhecer em vida, encontrou uma gaveta trancada no fundo da escrivaninha de madeira escura. Dentro daquela gaveta havia dezenas de cartas, talvez uma centena delas, todas endereçadas a Helena, todas devolvidas ao remetente, sem nunca terem sido abertas, todas escritas ao longo de décadas pela mão, que foi ficando cada vez mais trêmula de um pai que passou a vida procurando a filha sem nunca ter tido a coragem de fazer a única coisa que teria bastado, que era pedir perdão primeiro, antes dela. Marina sentou-se no chão daquele escritório e leu cada uma daquelas cartas até o amanhecer, com a cidade acordando devagar lá embaixo do outro lado do vidro. E chorou, mas não de tristeza dessa vez. Chorou por aquela verdade dolorida e profundamente humana de que a sua família não tinha se perdido por falta de amor, como ela sempre acreditou, e sim por excesso de orgulho de todos os lados, de todas as gerações, inclusive, ela reconheceu do lado dela mesma. Na manhã seguinte, Marina entrou pela primeira vez naquele escritório que agora era dela, como dona, e não mais como estagiária de passagem. Sobre a mesa larga de madeira, alguém tinha deixado, sem bilhete de aviso, uma xícara de café ainda quente, soltando um fio de vapor no ar frio da manhã, com o cheiro inconfundível de uma pitada de canela. Ao lado da xícara, um bilhete curto, escrito com a letra apressada e conhecida de Rafael, dizia apenas que ele tinha praticado bastante nas últimas semanas e que dessa vez, talvez, só talvez, ele tivesse finalmente acertado o ponto. Marina levou a xícara aos lábios, devagar, e provou. Fechou os olhos. Estava quase bom, não perfeito, ainda não, mas quase, e sobretudo estava humano, feito por mãos que erraram e insistiram até melhorar. E ela pensou, olhando pela janela de vidro, a cidade inteira acordando lá embaixo, com suas buzinas e sua pressa e sua vida teimosa, o gosto exato de um recomeço. O gosto de finalmente, depois de uma vida inteira sobrando em todo canto, ter encontrado, numa xícara de café, que um dia tinha custado o seu emprego, o seu verdadeiro lugar no mundo. Foi Dona Cláudia, a diretora mais velha, mulher de cabelos grisalhos e olhar afiado, quem tentou aliviar. É só um café, Rafael, ela disse com cautela. A moça é nova, a gente explica e pronto. Mas o olhar que Rafael lançou a ela fez a frase morrer no ar antes de terminar. Havia naquele olhar algo que não era sobre Marina, algo que Dona Cláudia, mulher experiente, percebeu na hora sem entender direito, uma raiva grande demais para o tamanho do motivo, uma raiva que estava buscando qualquer lugar onde pousar. E o lugar mais fácil naquela manhã era uma estagiária de 2 semanas que não tinha como se defender. Você está dispensada, disse Rafael afinal. E a frase caiu na sala como uma pedra num poço fundo, não só desta reunião, do estágio,
Recolha suas coisas hoje mesmo. Marina ficou parada, incapaz de se mover, sentindo o mundo inteiro encolher até caber naquela xícara com marca de canela que agora esfriava diante do homem que tinha acabado de destruir suas 2 primeiras semanas de esperança. Ela procurou nos rostos dos outros diretores algum socorro, mas todos baixaram os olhos. Quando o senhor Rafael Monteiro estava numa reunião de diretoria, o café precisava chegar na hora exata, quente e do jeito que ele gostava. O problema é que ninguém tinha explicado a ela como exatamente ele gostava, e ela tinha só os poucos segundos daquela caminhada para rezar para ter acertado. Cada um, de repente, muito interessado nos próprios papéis, porque naquele mundo ninguém arriscava o próprio pescoço por uma estagiária. Ela pegou a bandeja com as mãos trêmulas, fez que sim com a cabeça, porque a voz simplesmente não vinha, e saiu andando pelo corredor de vidro sem enxergar direito para onde ia. Passou por Camila, que a olhou com pena, e não teve coragem nem de encará-la. Só quando chegou perto do banheiro, longe dos olhares, foi que as lágrimas finalmente vieram, quentes e furiosas, não tanto pela injustiça em si, mas por aquela sensação velha e conhecida de nunca ser suficiente, de estar sempre sobrando em qualquer canto do mundo. Marina tinha crescido com essa sensação grudada na pele desde que a mãe morrera, quando ela tinha só 15 anos, deixando para trás uma caixa de segredos que a menina nunca teve coragem de abrir de verdade. Encostada na parede fria do corredor, tentando controlar a respiração, foi que ela ouviu, sem querer, 2 funcionários conversando baixo do outro lado de uma divisória. Falavam do velho Henrique, que estava internado havia semanas, muito mal, dizendo que os médicos não davam mais que poucos dias de vida. E um deles comentou, quase num sussurro, que corria um boato dentro da diretoria, um boato perigoso, sobre uma parte grande da herança que iria para alguém de fora, alguém que talvez nem soubesse quem era, alguém que ninguém tinha conseguido localizar ainda. O outro riu, incrédulo, dizendo que devia ser fofoca, que ninguém some assim de uma família tão rica. Marina não deu importância àquilo naquele momento. Ela só queria pegar sua mochila velha e sumir daquele prédio para sempre, apagar aquela manhã da memória como quem apaga um número errado. Mas ao passar pela última porta de vidro, já com a mochila no ombro, ela olhou para trás uma vez, quase sem querer, e viu Rafael ainda de pé na sala de reunião, sozinho agora, os outros já dispersados, segurando de novo aquela xícara de café frio, olhando para dentro dela como se procurasse ali a resposta de uma pergunta que ele tinha medo de fazer em voz alta. Havia algo perdido naquela figura, algo que não combinava com o homem duro que a tinha humilhado minutos antes. E Marina, mesmo ferida, guardou aquela imagem sem saber por quê. Lá embaixo, na rua, o calor úmido de São Paulo bateu no rosto dela como um tapa morno, e o barulho da cidade a engoliu de volta, como se ela nunca tivesse subido aquele andar de vidro. Marina caminhou alguns quarteirões sem rumo, passou por prédios espelhados que refletiam o céu cinza, sentou-se por fim num banco de praça pequeno, cercado de gente apressada que nem havia. Foi ali, com a mochila no colo, que a mão dela tocou, sem pensar, um bolso interno que ela raramente abria, e sentiu o volume de um papel guardado lá dentro havia anos. Um envelope amarelado que a mãe tinha deixado com uma única frase escrita na frente, uma frase que Marina conhecia de cor, mas que nunca tinha tido coragem de obedecer. Só abra quando sentir que perdeu o seu lugar no mundo. E naquele exato instante, saindo humilhada de um prédio onde tinha durado apenas 14 dias, Marina Duarte sentia que tinha perdido o seu lugar no mundo pela 1000ª vez na vida. Ela segurou o envelope entre os dedos, sentiu a textura gasta do papel e por um segundo pensou em rasgá-lo ali mesmo, sem ler. Algo, porém, a segurou. Talvez fosse a imagem de Rafael olhando dentro daquela xícara. Talvez fosse o cheiro de canela que ainda parecia grudado nos dedos dela. Do lado de fora do prédio, 30 andares abaixo, a Avenida Faria Lima fervia com o barulho de sempre.
buzinas, motos costurando o trânsito, gente de crachá andando rápido com café na mão, o coração financeiro de São Paulo pulsando sem parar. Lá em cima, porém, dentro daquele andar de vidro e mármore, o silêncio tinha um peso diferente. O silêncio caro dos lugares onde decisões grandes eram tomadas em voz baixa. Marina ainda não estava acostumada com aquele contraste. Ela guardou o envelope de volta, com cuidado, e ficou olhando para o movimento da cidade, sem saber que o nome escrito dentro daquele papel envelhecido ia mudar não só a vida dela, mas a de todos que naquela manhã a tinham visto apenas como a menina do café errado. Marina passou 3 dias sem coragem de abrir o envelope, e nesses 3 dias a vida pareceu decidida a lembrá-la, a cada hora, de que ela não tinha para onde ir. O aluguel do quartinho que ela dividia num prédio antigo da Vila Mariana estava atrasado. O dinheiro do estágio nem tinha chegado a cair na conta. E a cada manhã ela acordava com o mesmo aperto no estômago, revivendo a cena da xícara, ouvindo de novo aquela voz baixa que a chamara de menina que brincava de ser especial. A dona da pensão, uma senhora de fala grossa, mas coração mole, bateu na porta dela na segunda manhã, cobrando com constrangimento o que estava atrasado, e Marina prometeu que resolveria em breve, sem ter a menor ideia de como. Foi na noite do 3º dia, sentada no chão do quarto, com a mochila no colo e a chuva batendo forte na janela, que ela finalmente rasgou o envelope amarelado. E o que encontrou ali dentro não fez sentido nenhum no começo. Havia uma carta escrita à mão pela mãe, com a letra já trêmula dos últimos meses de doença, e junto uma certidão antiga, dobrada em 4, com um brasão que Marina não reconheceu. A carta começava pedindo perdão. Perdão por ter escondido a verdade a vida inteira. Perdão por ter deixado a filha crescer, achando que não pertencia a lugar nenhum, quando na verdade ela vinha de um lugar muito específico, de uma família que a mãe tinha decidido apagar da própria história com as próprias mãos. Minha filha, dizia a carta, o seu avô se chama Henrique Vasconcelos, e eu sou filha dele, embora tenha jurado a mim mesma nunca mais usar esse nome enquanto respirasse. Marina leu essa frase 3 vezes seguidas, o coração batendo tão forte que ela quase não conseguia enxergar as letras seguintes. Vasconcelos. O nome estava por toda parte no prédio onde ela tinha sido humilhada, gravado no mármore da entrada, impresso nos crachás, dito com respeito nos corredores. E agora aquele mesmo nome saía da caligrafia trêmula da mãe morta como um fantasma que atravessava anos de silêncio para tocar o ombro dela. A mãe contava, em poucas linhas duras, uma história inteira de orgulho e de silêncio. Tinha brigado com o pai ainda muito jovem, tinha se apaixonado por um homem que Henrique considerava pouca coisa, um professor de música sem fortuna, e diante da recusa do pai em aceitar aquele amor, ela tinha feito a única coisa que sabia fazer quando se sentia ferida, exatamente como a filha faria décadas depois, sem perceber. Ela tinha ido embora. Tinha cortado todos os laços, mudado de sobrenome, pagado o passado e criado a filha longe de tudo, jurando que Marina nunca dependeria de um homem que fechava as portas para quem amava do jeito considerado errado. Não quis o dinheiro dele, escrevia a mãe, não quis a casa dele, não quis nada que viesse com a condição de eu deixar de ser quem eu era. A canela no café, dizia a carta, quase no fim, era a única coisa que eu não consegui deixar para trás, minha filha, porque era o cheiro da cozinha da minha infância, o cheiro do seu avô, me esperando de manhã antes de tudo desabar entre nós dois. Eu te ensinei a fazer aquele café sem nunca te explicar de quem ele era, porque doía demais dizer, mas eu não quis que essa parte boa dele morresse comigo.
Marina ficou muito tempo com a carta molhada de lágrimas nas mãos, com a maneira como o mundo lá embaixo parecia distante e pequeno visto de tão alto, como se as pessoas comuns virassem formigas assim que o elevador subia. O cheiro imaginário de canela subindo na memória, entendendo enfim porque aquele café tinha feito o homem duro daquele andar de vidro parar no meio de um gole com o rosto de alguém que viu um fantasma. Foi então que bateram na porta, e Marina levou um susto, porque ninguém batia na porta dela àquela hora da noite. Do outro lado estava um homem idoso de terno impecável e olhos cansados, os sapatos molhados da chuva, que se apresentou como Eduardo Ferraz, advogado da família Vasconcelos, havia 40 anos. Ele pediu licença para entrar, tirou o chapéu com um gesto antiquado e educado e disse, com a voz pausada de quem escolhe cada palavra, que tinha levado meses para encontrar lá, seguindo pistas frágeis que a própria mãe dela tinha deixado registradas em cartório muito antes de morrer, quase como se ela soubesse que um dia esse momento chegaria e quisesse deixar um fio para a filha puxar. Dr. Ferraz sentou-se na única cadeira do quarto, olhou em volta para a pobreza digna daquele espaço, e algo no rosto dele se apertou, como se aquilo lhe dosse pessoalmente. Ele explicou que Henrique Vasconcelos tinha falecido na madrugada anterior, no hospital, cercado de aparelhos e de ninguém que ele realmente amasse. E que no testamento dele, guardado a 7 chaves, havia anos, existia uma cláusula que reconhecia uma herdeira direta, uma neta, filha da única filha que ele tivera, e que ele nunca tinha deixado de procurar em segredo até o último dia de vida. O senhor Henrique, disse o advogado baixando os olhos, me fez jurar que se algum dia eu encontrasse essa neta, eu entregaria a ela não só o que era dela por direito, mas também a verdade de que ele nunca a esqueceu. Havia algo naquilo tudo grande demais para caber na cabeça de Marina. Do dia para a noite, ela tinha deixado de ser a estagiária humilhada por um café para se tornar, ao menos no papel, a herdeira de um dos maiores grupos empresariais do país. Ela quis rir, quis chorar, quis dizer que aquilo era um engano, que gente como ela não herda impérios, gente como ela herda dívidas e cansaço. Mas Dr. Ferraz não deixou que a tontura tomasse conta. Ele levantou a mão, num gesto sério, e avisou, com o rosto sombrio, que a existência daquela cláusula tinha vazado dentro da diretoria antes mesmo dele conseguir localizá-la, e que havia forças poderosas dentro da própria família Vasconcelos trabalhando, naquele exato momento, para que essa herdeira jamais fosse reconhecida. O testamento original, o documento que provava tudo com todas as letras, explicou o advogado, estava sob a guarda de um homem em quem Marina precisaria aprender, com muito cuidado, a não confiar. Um homem de mãos macias e sorriso fácil, que tinha passado a vida inteira dentro da empresa, esperando um reconhecimento que nunca veio, e que agora via, na sombra dessa neta desconhecida, a última chance de ficar com tudo. O nome desse homem, disse Ferraz olhando bem nos olhos dela, é Otávio Vasconcelos, sobrinho do senhor Henrique. E a senhorita vai conhecê-lo em breve, porque não há como reivindicar essa herança sem entrar de novo naquele prédio, na frente de todos eles. Foi assim que, contra tudo o que o bom senso mandava, Marina aceitou voltar ao mesmo prédio de onde tinha saído humilhada poucos dias antes, dessa vez ao lado do velho advogado, para uma reunião reservada com a diretoria e com a família, marcada para a leitura preliminar do testamento. Ela subiu no mesmo elevador de vidro, cruzou o mesmo corredor onde tinha chorado e sentiu os olhares mudarem de forma quando as pessoas começaram a entender, aos poucos. Foi Camila, a recepcionista que tinha sido a única pessoa gentil com ela naquelas 2 semanas, quem sussurrou para Marina, ainda no corredor, que aquela não era uma manhã qualquer. Cuidado hoje, disse Camila, meio de canto de boca, sem parar de digitar. O chefe chegou com uma cara que eu nunca vi. Recebeu uma ligação cedo, fechou a porta e desde então está com um humor de cão bravo. Se eu fosse você,
colocava o café na mesa e sumia antes que ele lembrasse que você existe. Que a menina do café não era bem quem elas tinham pensado. Camila, a recepcionista, arregalou os olhos ao vê-la passar de cabeça erguida ao lado de um dos advogados mais respeitados da empresa e não conseguiu esconder um sorriso torto de espanto. No fundo do salão, esperando com um sorriso caloroso que não chegava nem perto dos olhos, estava Otávio, um homem de 50 e poucos anos, de fala mansa e mãos macias, sobrinho do velho Henrique. Ele veio ao encontro de Marina de braços abertos, antes que ela pudesse se preparar, e a abraçou como se a conhecesse desde o berço, chamando-a de sobrinha querida, dizendo que finalmente, depois de tanto tempo, a família estava completa de novo. Ele falava com tanta doçura, com tanta preocupação aparente na voz, que Marina, cansada de uma vida inteira sem ninguém para proteger, lá sentiu o coração amolecer perigosamente naquele abraço. Ali estava, enfim, alguém da sua própria família estendendo a mão para ela, e a menina insegura, que morava dentro de Marina, quis acreditar naquilo com toda a força. Otávio ofereceu-se para guiá-la por aquele mundo complicado de acionistas e conselhos que, segundo ele, poderia devorar uma jovem despreparada em questão de dias. Deixa que o tio Otávio cuida de tudo, ele disse, dando tapinhas suaves nas costas dela. Você não precisa entender de papelada, não precisa se preocupar com esses homens de terno. É só assinar onde eu disser que está tudo certo. Marina não percebeu, naquele primeiro instante embriagado de acolhimento, que Dr. Ferraz tinha ficado rígido ao lado dela, o maxilar travado, os olhos alertas. Ela também não percebeu que Otávio, ao abraçá-la, tinha olhado por cima do ombro dela para um cofre embutido na parede do fundo do salão com uma expressão que durou só um segundo, mas que dizia tudo. Naquele cofre, Marina só descobriria muito depois. Estava trancado o testamento original, o único documento no mundo capaz de transformar aquela reunião de sorrisos falsos numa verdade impossível de negar. E Otávio, enquanto apertava a sobrinha recém-encontrada num abraço de urso, já pensava friamente em como aquele papel precisava desaparecer antes que qualquer juiz pusesse os olhos nele. Do outro lado do salão, encostado numa coluna com os braços cruzados, Rafael Monteiro observava a cena sem dizer uma palavra. Ele tinha reconhecido Marina no instante em que ela entrou, e algo dentro dele se contorceu, dividido entre a culpa da humilhação que tinha imposto dias antes e uma suspeita fria que já começava a tomar forma. Ele lembrava do café com canela, lembrava do estalo estranho da própria memória naquela manhã, do fantasma do velho Henrique preparando o mesmo café no gabinete anos atrás. E enquanto via Otávio abraçar a moça com aquela doçura toda exagerada, uma pergunta perigosa nascia na cabeça de Rafael. Uma pergunta que ele ainda não sabia se queria mesmo responder. Se aquela menina era realmente quem estava começando a parecer que era, então ele não tinha apenas humilhado uma estagiária qualquer numa manhã de mau humor. Ele tinha, sem saber, mandado embora a única pessoa no mundo com o direito de sangue capaz de tirar dele tudo o que Henrique um dia lhe dera. E mais estranho ainda, ele sentia que devia àquela moça algo maior do que um pedido de desculpas, embora não conseguisse dar nome ao que sentia. Ele cruzou o olhar com o de Marina por um segundo. Marina agradeceu com um sorriso nervoso, achando que Camila estava exagerando, sem imaginar que aquele aviso tinha um fundo verdadeiro que ela só entenderia muito mais tarde, do outro lado do salão, e ela desviou os olhos na hora, o rosto endurecendo de mágoa, e aquele pequeno gesto de recusa doeu em Rafael mais do que ele esperava. Otávio, ainda sorrindo, convidou Marina a se sentar à cabeceira da mesa, no lugar que um dia tinha sido do próprio velho fundador. E ao puxar a cadeira para ela com toda a delicadeza de um bom anfitrião, disse baixinho, só para que ela ouvisse, que ela podia confiar nele para tudo, absolutamente tudo, que ele cuidaria de cada detalhe da papelada pessoalmente, para que ninguém mesmo, tentasse enganá-la ou tirar dela o que era seu por direito.
Marina sorriu de volta, agradecida, sem imaginar que aquele homem de mãos macias já tinha, naquela mesma manhã, dado a primeira ordem clara para que o testamento original de Henrique Vasconcelos desaparecesse do cofre antes que qualquer juiz pudesse pôr os olhos nele. A mão que a acolhia era exatamente a mesma que estava tramando, no escuro, para apagá-la de novo do mundo. O boato correu pela empresa mais rápido do que qualquer memorando oficial jamais correu, e em poucos dias já não havia um só funcionário do Grupo Vasconcelos que não tivesse ouvido alguma versão da história. Diziam nos corredores, entre um café e outro, que a estagiária demitida por causa de uma xícara tinha voltado, e que havia algo muito estranho no jeito como a diretoria de repente a tratava, com uma mistura desconfortável de curiosidade e receio. Marina sentia esses olhares grudarem nela a cada passo que dava naquele prédio. E a antiga menina, insegura que morava dentro dela, queria fugir de todos, esconder-se num canto até o mundo esquecer que ela existia. Mas dessa vez havia algo diferente segurando os pés dela no chão. Uma vontade nova e teimosa de entender de uma vez por todas quem tinha sido aquela mãe que preferiu o silêncio à verdade. Rafael, por sua vez, não conseguia mais dormir direito. A suspeita que tinha nascido no salão da reunião cresceu como uma raiz teimosa por baixo de tudo, e ele começou, quase contra a própria vontade, a juntar as peças no escritório à noite, sozinho, depois que todos iam embora. Mandou buscar registros antigos da empresa, caixas de fotos empoeiradas da época em que Henrique era jovem e o grupo ainda cabia num único andar. E numa dessas fotos, esquecida no fundo de uma caixa, ele encontrou o rosto de uma moça de olhos exatamente iguais aos de Marina, a mesma curva na sobrancelha, o mesmo jeito sério de encarar a câmera. A legenda, escrita à mão no verso, identificava a moça apenas como a filha do fundador, sem sobrenome, como se alguém, em algum momento, tivesse feito questão de apagá-la da história oficial da família. Ele ficou muito tempo com aquela foto na mão, sob a luz baixa do escritório, sentindo o peso do que já não podia mais negar para si mesmo. A menina do café não era uma intrusa qualquer inventando parentesco para abocanhar fortuna. Ela carregava no rosto a mesma linhagem que o velho Henrique carregava, a mesma linhagem que, num paradoxo cruel, tinha feito de Rafael um herdeiro sem uma única gota de sangue Vasconcelos. Rafael, o menino de rua que o velho recolheu por bondade, e Marina, a neta de verdade que o velho perdeu por orgulho. Dois órfãos de Henrique, cada um à sua maneira, e agora colocados um contra o outro por um testamento que nenhum dos dois tinha escrito. Foi numa tarde tensa, quando os dois se cruzaram sozinhos, numa copa vazia do andar executivo, que a verdade finalmente foi servida entre eles como o próprio café que os tinha unido e separado. Marina estava justamente preparando uma xícara para si mesma, por puro hábito, com aquela pitada de canela que a mãe tinha ensinado, os pensamentos longe. Rafael parou na porta ao sentir o cheiro, e por um segundo ficou ali, imóvel, incapaz de entrar ou de ir embora. Você faz igualzinho a ele. Lá dentro da sala de reunião, atrás da longa mesa, 7 diretores discutiam números em voz baixa, e no centro deles estava Rafael, de terno escuro e sem gravata, os olhos fixos num relatório que ele nem parecia estar lendo de verdade. Ele era jovem para o cargo, pouco mais de 35 anos, e havia nele naquela manhã uma tensão contida, algo apertado nos ombros, como se ele estivesse carregando um peso invisível que ninguém na sala conseguia enxergar. Marina entrou de cabeça baixa, disse Rafael por fim, em voz baixa, e não havia mais nenhuma dureza na voz dele agora, só um espanto cansado de quem já entendeu tudo e não sabe o que fazer com o entendimento. Marina se virou devagar, encarou o homem que a tinha humilhado na frente de 7 diretores, e por um instante o rancor e a mágoa quiseram falar mais alto que tudo. Ela abriu a boca para dizer algo ácido, algo que dosse nele como a demissão tinha doído nela. Mas em vez disso, apenas disse a verdade, direta e sem enfeite. Foi a minha mãe que me ensinou.
Ela respondeu, segurando a xícara com as duas mãos como quem se agarra a uma boia. Ela dizia que era o café do meu avô. Só que eu nunca soube quem era o meu avô. Descobri faz poucos dias, numa carta que ela deixou. E o silêncio que se seguiu a essas palavras foi mais eloquente do que qualquer confissão poderia ser. Rafael se apoiou na bancada da copa, olhou para Marina como se a estivesse vendo pela primeira vez de verdade e disse, com uma sinceridade que a surpreendeu, que ele devia a ela um pedido de desculpas grande demais para caber em palavras. Contou então o que talvez não devesse, movido por uma culpa que já não conseguia mais segurar do lado de dentro. Contou do medo que tinha sentido naquela manhã da demissão, da ligação sobre um herdeiro escondido que poderia tirar tudo dele, do pânico de perder aquilo que Henrique tinha construído e entregado nas suas mãos. E disse, olhando bem nos olhos dela, com uma honestidade quase dolorida, que agora entendia que aquele herdeiro escondido, aquela ameaça sem rosto que o tinha feito descarregar todo o pavor numa estagiária inocente, era ela, era Marina o tempo inteiro. Eu descontei em você, disse ele, um medo que era só meu. Deveria ter sido um momento de aliança entre os dois, o começo de uma trégua, e talvez tivesse sido se Otávio não estivesse sempre 2 passos à frente de todos. Naquela mesma semana, começaram a circular pela diretoria uns documentos anônimos, envelopes, sem remetente deixados nas mesas certas, que sugeriam com veneno bem embrulhado que Marina era uma farsante, uma golpista treinada para se passar por herdeira. Uma jovem que teria se aproximado da empresa de propósito, primeiro entrando como estagiária, depois inventando uma história comovente de família perdida, para abocanhar uma fortuna que não era dela. Havia até uma versão mais ousada, insinuando que ela e Rafael estavam mancomunados desde o início, que a demissão pública tinha sido apenas um teatro ensaiado para despistar as suspeitas de todos. As mentiras eram bem construídas, com meias-verdades encaixadas com talento assustador, datas reais misturadas a conclusões falsas, exatamente do jeito que só alguém de dentro, alguém que conhecia cada detalhe da rotina e dos arquivos, seria capaz de armar. Marina sentiu o chão se abrir de novo sob os pés quando os primeiros olhares de desprezo voltaram a segui-la pelos corredores. Agora, acompanhados de uma palavra nova, sussurrada às suas costas com nojo, a palavra golpista. Camila veio até ela, discretamente, preocupada, avisando que aquilo estava se espalhando rápido, que gente que nem a conhecia já falava dela como se soubesse de tudo. E o pior de tudo é que a dúvida, aquele veneno lento, contaminou até Rafael. Numa reunião difícil, poucos dias depois, pressionado por vários diretores que exigiam uma posição firme sobre a tal herdeira duvidosa, Rafael hesitou. Foi só um instante, quando Dona Cláudia perguntou diretamente se ele confiava mesmo naquela moça, se ele podia garantir que não estavam todos sendo enganados. E naquele instante de hesitação, naquele meio segundo em que Rafael baixou os olhos e não respondeu na hora, Marina, que estava sendo chamada para entrar logo depois, colocou a xícara diante dele com todo o cuidado que tinha e recuou um passo, esperando desaparecer como toda boa estagiária deveria aprender a desaparecer. Viu tudo pela fresta da porta. Ela viu o homem que tinha acabado de pedir desculpas na copa recuar diante da pressão dos outros, engolir a defesa que devia ter feito, e sentiu a velha ferida se abrir por inteiro, aquela certeza antiga e podre de que ninguém jamais ficaria do lado dela até o fim. Naquela noite, ela quase fez as malas de novo. Sentou-se no chão do quartinho da Vila Mariana, puxou a mochila velha, e por um longo tempo ficou olhando para a carta da mãe, pensando em ir embora, sumir, recomeçar em outra cidade, onde ninguém soubesse o sobrenome Vasconcelos. Estava prestes a repetir, sem perceber, exatamente o mesmo erro de fuga que a mãe tinha cometido décadas antes, o mesmo erro que já tinha custado uma família inteira, um pai e uma filha, que se perderam um do outro por pura teimosia. A fuga estava no sangue dela, como a canela estava no café.
Foi Dr. Ferraz quem a impediu, no dia seguinte, com uma dureza que ela não esperava do velho advogado gentil. Ele sentou-se diante dela numa mesa de padaria simples, longe do prédio, colocou entre os dois a certidão antiga da mãe e disse que ela tinha, como todo mundo tem na vida, duas escolhas diante de si. Podia fugir mais uma vez, honrar o medo da mãe, desaparecer e deixar que homens como Otávio reescrevessem a história inteira ao bel prazer, apagando não só ela, mas a memória da própria Helena. Ou podia ficar e lutar, não pelo dinheiro, insistiu o velho batendo o dedo na mesa, mas pela verdade de uma mulher que passou a vida acreditando que o próprio pai a tinha esquecido, quando, na verdade, Henrique a procurou, em segredo, até o último suspiro de vida. Essa parte foi como uma faca entrando devagar. Marina não sabia que o avô a tinha procurado. Ela tinha crescido com a ideia de que a família da mãe simplesmente não a queria, que o silêncio era rejeição pura. Descobrir agora que o velho tinha passado décadas atrás de um rastro, sem nunca ter a coragem de bater na porta primeiro, mudava a cor de tudo. A história da sua família não era só uma história de rejeição. Ela entendeu com um nó na garganta. Era uma história de dois orgulhos teimosos, que se perderam um do outro por falta de uma única conversa, que nenhum dos dois teve a humildade de começar. E ela, Marina, estava a um passo de repetir o roteiro, de deixar mais uma geração se perder no mesmo silêncio. Otávio, enquanto isso, movia suas peças com a calma perigosa de quem já se via vencedor da partida inteira. Numa conversa reservada com Rafael, no gabinete fechado, ele plantou com maestria a semente da desconfiança, sugerindo com falso pesar na voz que talvez fosse melhor para todos, inclusive para a estabilidade da empresa, e, claro, para o próprio futuro de Rafael no comando, que aquela história de herdeira simplesmente não prosperasse. Ele falava do bem comum, da tradição da casa, da memória sagrada de Henrique, mas por baixo de cada palavra bonita havia uma proposta nua e clara, quase um pacto entre dois homens de poder para descartar em silêncio a intrusa que atrapalhava os dois. Rafael saiu daquela conversa com um gosto amargo na boca, um mal-estar que não passava, sem perceber ainda que Otávio, naquele exato encontro, tinha cometido o primeiro erro grave de toda a sua estratégia cuidadosa, porque ao subestimar Rafael, ao achar que o caminho mais fácil seria simplesmente comprá-lo com a promessa de manter o cargo, Otávio deixou escapar, num descuido de excesso de confiança, uma frase pequena sobre o testamento original. Uma frase que não batia de jeito nenhum. O que ela não sabia é o que tinha acontecido naquela sala uma hora antes, quando Rafael ainda estava sozinho. O telefone dele tinha tocado logo cedo, e do outro lado estava a voz cansada de um advogado antigo da família, avisando, com o cuidado de quem entrega uma bomba embrulhada em papel de seda, que havia uma cláusula no testamento do velho Henrique Vasconcelos, o fundador do grupo. Uma cláusula sobre um herdeiro que ninguém conhecia, um nome escondido que, se aparecesse, com tudo o que ele vinha jurando em público havia semanas. Ele falou do documento como quem fala de algo que tem guardado, seguro, à mão, e aquela frase, aparentemente inofensiva, ficou martelando na cabeça de Rafael a noite inteira, uma peça fora do lugar num quebra-cabeça que ele ainda não conseguia montar por completo, mas grande demais, agora, para conseguir esquecer. A frase escapada de Otávio não saía da cabeça de Rafael, e quanto mais ele a repetia mentalmente, mais entendia que havia ali um buraco enorme em toda a versão oficial. Otávio dizia em público, para quem quisesse ouvir, que o testamento original estava perdido, extraviado num incêndio de arquivos antigos ocorrido anos atrás e que por isso mesmo não podia ser apresentado à justiça. Mas na conversa reservada do gabinete, num momento de arrogância mal contida, ele tinha falado do documento no presente, como quem descreve algo que ainda tem em mãos, algo que ainda pode ser usado ou destruído conforme a conveniência do dono. Rafael entendeu, com um frio subindo pela espinha, que o testamento não estava perdido coisa nenhuma. Estava escondido.
E se estava escondido em algum lugar, alguém, além de Otávio, sabia onde. Esse alguém tinha um nome, e o nome era Bruno. Bruno era o assistente pessoal de Otávio havia quase 3 anos. Um rapaz calado de uns 25 anos que Rafael sempre via andando meio curvado pelos corredores, carregando pastas pesadas, engolindo humilhações em silêncio. Todo mundo na empresa sabia como Otávio tratava o rapaz, com aquele desprezo de dono de escravo moderno, gritando com ele diante dos outros por qualquer coisa, mandando-o buscar documentos no meio da madrugada, tratando-o menos como funcionário e mais como um objeto sem sentimentos que existia só para receber ordens. E foi exatamente nesse desprezo cotidiano que a estratégia perfeita de Otávio começou, sem que ele percebesse, a criar sua primeira rachadura. Porque ele cometeu com Bruno o mesmo erro que Rafael tinha cometido com Marina no primeiro dia. Achou que gente pequena não morde. Marina tinha visto, com os próprios olhos, uma dessas humilhações acontecer poucos dias antes. E a cena não saiu mais da cabeça dela. Foi no corredor perto da copa, quando Otávio, atrasado para um compromisso, descobriu que Bruno tinha reservado a sala de reunião errada. "Você é burro ou faz por maldade?", disse Otávio, sem levantar muito a voz, mas com um desprezo que cortava mais que um grito. Bruno começou a se explicar, gaguejando, dizendo que tinha confirmado por escrito, e Otávio simplesmente ergueu a mão no ar, pedindo silêncio, como quem manda um cachorro sentar. "Não fala", ele disse. "Quando você fala, fica pior. Só conserta." E foi embora sem olhar para trás, deixando o rapaz parado ali, de cabeça baixa, apertando a pasta contra o peito, como se ela fosse a única coisa que o segurava de pé. Marina, passando por perto, cruzou o olhar com Bruno naquele instante, e os dois se reconheceram em silêncio, dois humilhados do mesmo homem, sem precisar dizer uma palavra. Marina, que tinha decidido ficar e lutar depois da conversa dura com o Dr. Ferraz na padaria, foi quem procurou Bruno primeiro. E não procurou com um plano frio de manipulação, calculando como usar o rapaz, mas com algo que ela conhecia bem demais na própria pele, algo que reconheceu no rosto dele de longe. Ela viu no jeito curvado de Bruno, no modo como ele desviava os olhos, na maneira como ele pedia desculpas antes mesmo de falar, a mesma expressão exata que ela mesma carregava naquele corredor de vidro no dia da demissão. A expressão de quem foi ensinado, ao longo de anos, a acreditar que não vale nada, que é sorte demais só estar ali. Marina reconheceu aquilo como quem reconhece um irmão numa multidão de estranhos. Ela se aproximou dele numa tarde, sem plateia nenhuma, no estacionamento onde ele fumava escondido, e simplesmente perguntou como ele estava. Não perguntou nada sobre o testamento, nada sobre Otávio, nada que servisse aos interesses dela. Só perguntou se ele estava conseguindo dormir, se estava comendo direito, se alguém, algum dia, já tinha se dado ao trabalho de perguntar aquilo a ele. Bruno olhou para ela desconfiado no começo, quase agressivo, esperando o golpe,